Rapaz, que declaração forte do Felipe Luiz. E quando um treinador fala do jeito que ele falou, sem desrespeitar o atleta, sem em nenhum momento o Felipe Luiz foi deselegante ou quis diminuir o Pedro. Acredito que o pessoal perguntou e ele respondeu. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e também vamos falar sobre a vitória do Flamengo e a vitória do Botafogo também no clássico contra o Vasco. Like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, rumo aos 500 inscritos. Nós estamos aí nessa meta e logo a gente bate aí. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve já para você não perder nenhum vídeo. Todos os dias nós temos vídeos aqui falando sobre pós-jogo, notícias do mundo do futebol principalmente, mercado de transferência e tudo mais. Bom, vamos lá. A entrevista do Felipe Luiz, ela deixa clara uma coisa. No Flamengo só vai jogar quem de fato e de verdade demonstrar a intensidade que se deve demonstrar nos treinos. E, cara, eu acho que isso é o mínimo para um profissional e para um jogador de futebol, tá? A meritocracia, né? Foi-se a época onde um jogador joga só pelo nome, né? O jogador, ele precisa, sim, ter essa meritocracia, né? E nada melhor do que o treinador de ver quem está se desempenhando melhor no treino. Isso motiva todo mundo, porque se um jogador se dedica nos treinos, ele vai ter preferência para jogar. Essa é a realidade. E o que o Felipe Luiz disse, e ficou muito claro, é que ao Pedro, nos últimos treinos, estava faltando essa vontade, essa intensidade, né? Inclusive, as aspas do Felipe Luiz, eu até tenho ela aqui anotada para falar. Uma das coisas que ele falou, né? A entrevista foi bem longa, mas ele disse aqui, ó: o comportamento do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou ridículo. E assim, é algo muito forte, né, para se dizer numa entrevista. E aí, inclusive, perguntaram ao Felipe Luiz, né? Cara, você não tá expondo o jogador, né, e tudo mais, e ele falou, tá, mas e o treinador também não tá sendo exposto? Porque quando um jogador não desempenha, o treinador é cobrado. Quando um time não desempenha, o treinador ele é cobrado. Então, o Felipe Luiz disse apenas o que foi perguntado, né? Olha, e aí? E o caso Pedro? E ele respondeu todas as perguntas com educação, detalhando ponto a ponto, dizendo, né, o que de fato aconteceu. Como eu disse no começo do vídeo, em nenhum momento ele expôs o Pedro, em nenhum momento ele foi deselegante, não. Muito pelo contrário, ele disse o que estava acontecendo. E eu acho que o que ele disse ali é real. O Pedro não está desempenhando bem nos treinos. Esse é o ponto. Então, e aí ele disse, só depende do Pedro. O Pedro depende dele. Eu quero ele, eu não quero que ele saia. Eu quero que ele fique. E fica essa situação, né? Segundo informações do Vene Casagrande, depois dessa entrevista, os representantes do Pedro disseram que vão buscar um clube para ele. Então, talvez essa entrevista tenha sido um ultimato, um ponto final na história Pedro e Flamengo. E é muito triste a história acabar, se acabar dessa forma, pelo tamanho do Pedro pro Flamengo, né? E como esse casamento deu certo, né? O Pedro recuperou seu bom futebol, ano passado estava vivendo o auge antes da lesão, e aí infelizmente ele se lesionou, o que faz parte infelizmente da carreira de um jogador, né, a lesão, e ele não conseguiu voltar a ser o Pedro de antes. E se acabar desse jeito é muito triste, é muito ruim, tanto pro Pedro, principalmente pro Pedro, né? Porque, claro, ele pode ir para outro clube, pode desempenhar muito bem, voltar à boa fase, né? Eu torço para que isso aconteça. O Pedro, para mim, é um dos melhores atacantes que a gente tem no Brasil.
Mas é muito triste que a situação entre Pedro e Flamengo acabe dessa forma, né? Desse jeito. Mas vamos aguardar aí como é que vai ser os próximos dias, como é que vai ser o ambiente do Flamengo, principalmente depois da forma que o time jogou hoje, né? Hoje o Flamengo jogou muito bem, venceu o São Paulo, que atuação complicada essa de São Paulo, tá? Pra mim, beirando a vergonha, vamos dizer assim. Eu, como torcedor são paulino, estaria extremamente incomodado, porque, cara, o São Paulo não jogou. Em nenhum momento o São Paulo atacou sequer o Flamengo. O São Paulo, olhando aqui os números, né? Os números aqui do que foi esse jogo, olha só, o São Paulo chutou 5 vezes. 5 vezes, e desses 5 chutes, nenhum em direção ao gol. É isso? É. 5 finalizações, nenhuma em direção ao gol. Que atuação péssima essa do São Paulo. Eu não sei o que o Crespo vai fazer, o Crespo acabou de chegar, essa é a realidade. O trabalho recomeçando aí no São Paulo, mas assim, que time limitado esse do São Paulo que eu vi jogar hoje, cara. Tipo, um time sem força de reação. O Flamengo dominou o jogo do começo ao fim. Em nenhum momento o São Paulo teve um momento de pressão, né? Entrou recuado, com 3 volantes, 3 zagueiros. Depois do segundo tempo, depois que toma o gol, o Crespo tenta mudar o time, coloca o Ferreirinha. Mas assim, o time do São Paulo, na minha visão, se não melhorar, corre um sério risco de brigar para não cair. Talvez não, talvez melhore aí. Acredito que o Crespo consegue achar um meio termo. Mas o que eu vi é que esse time do São Paulo está extremamente limitado. Do outro lado, uma péssima notícia para o Flamengo, que é perder seus 2 laterais, né? Seus 2 laterais esquerdos, né? Alexandro e Ayrton Lucas. Os dois saíram machucados. O Alexandro saiu no começo do jogo, sentiu uma lesão. E o Ayrton Lucas, rapaz, que acidente feio aconteceu com ele no jogo. Eu torço para a recuperação dele, né? Ele saiu notícias que ele vai precisar fazer uma cirurgia, mas não houve uma fratura. Então, mas a lesão foi feia, tá? A lesão foi muito feia do Ayrton Lucas nesse jogo, tá? Então, torcemos aí para a recuperação dele, para que ele consiga se recuperar. Final do jogo, a Arrascaeta saiu, entrou o menino Alacian, que mais uma vez entrou bem, mais uma vez fez gol. Então, nós temos aí, o Flamengo tem aí uma joia, né, esse Alacian. Para mim é um garoto muito, que pode trazer muito retorno a esse time do Flamengo. Tá? E o time do Flamengo não perdeu o seu bom futebol que apresentou no Mundial. Essa é a realidade. Felipe Luiz conseguiu fazer o Flamengo, manteve o mesmo Flamengo que dominava os jogos, que dominava os adversários, que propunha jogo. Foi o Flamengo que a gente viu aí contra o São Paulo. Luiz Araújo acertou um belo gol, né? A famosa lei do ex. Então, e aí, 2-0 pro Flamengo. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Virando a página, a gente tivemos também o clássico Vasco e Botafogo lá no Mané Garrincha. E assim, eu vou dizer para você uma coisa. A força do Vasco é São Januário. Para mim, ganhar do Vasco no São Januário é muito difícil. Fora do São Januário, o Vasco perde a força. Por quê? Porque o Vasco tem um elenco limitado. A gente sabe disso. Nós sabemos disso. O time do Vasco é limitado. O time do Vasco tem suas limitações. Por mais que o trabalho do Diniz está começando, mas o time do Vasco não é um time muito forte, vamos dizer assim. É um time que tem suas limitações, tem suas dificuldades de propor jogo,
tem suas dificuldades de pressionar o adversário, tem dificuldades defensivas. Os 2 gols que o Botafogo fez, o segundo principalmente foi num contra-ataque e poderia ser uma goleada do Botafogo, porque o Botafogo teve várias oportunidades de contra-ataque para poder fazer mais gols, não soube aproveitar, é verdade. O jogo terminou 2-0, mas assim, o Vasco, a força do Vasco é São Januário. Para mim, quando o Vasco sai de São Januário, vende o mando, vai pro Mané Garrincha, o Vasco perde a sua força. Entendeu? Eu olho pro São Januário, o São Januário tá pro Vasco como a Arena Corinthians tá pro Corinthians. É isso. O Vasco no São Januário é difícil ganhar do Vasco lá dentro. Por causa do caldeirão, pressão da torcida, sabe, aquela atmosfera. Fora do São Januário, o Vasco vira um time comum. Então, na minha visão, o Vasco vender mando de campo, eu entendo, é uma questão de financeiro e tudo mais, mas o Vasco perde a competitividade, sabe? Perde a sua principal força, que é a torcida. Ah, Diego, mas torcida não ganha jogo. Cara, faz diferença. Faz diferença. Torcida faz diferença. Então, foi um jogo onde o Botafogo pressionou mais, teve as melhores chances, né? Tivemos de volta a nossa arbitragem, né? A nossa querida arbitragem, né? Com o VAR interferindo, com demora para o VAR decidir, que é o que a gente olha para o Mundial de Clubes, né? Para a velocidade que os árbitros demoravam lá no VAR, e aí quando volta aqui para o Brasil a gente vê a realidade que a gente vive, né? Mas eu acredito muito que pode haver aí uma boa melhora na nossa arbitragem. Eu tenho esperança nisso. Mas Botafogo vence, sobe na tabela, né? Com a estreia, que não foi estreia do Ancelotti, o Davi Ancelotti, né? Filho do Carlo Ancelotti. Mas ele não poderia ir como treinador, então o Botafogo tinha uma brecha na regra lá, conseguiu inscrever ele como preparador de goleiro e assim, meio que ele dirigiu o time ali do banco de reservas, né? Mas o Botafogo vence, o Arthur Cabral faz o seu primeiro gol e o Nathan Fernandes mata o jogo ali no final. Teve outra oportunidade cara a cara que ele perdeu. Como eu disse, o Botafogo teve várias oportunidades de golear o Vasco. Esse é o ponto. Mas não soube aproveitar muito as oportunidades que teve e venceu o jogo por 2-0. Ainda hoje está acontecendo Bahia Atlético Mineiro e a rodada amanhã tem mais 3 jogos e amanhã estaremos aqui comentando mais sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Todos os dias tem vídeo aqui. E até a próxima. Forte abraço.